Começamos hoje com as perguntas recebidas por e-mail do ouvinte João Xavier. A primeira pergunta que ele fez ao pastor foi: Pastor, quando Adão e Eva passaram a habitar o jardim do Éden, o diabo já estava aqui na terra ou foi lançado depois e caiu justo no jardim do Éden, pastor? Quero dizer ao nosso consulente que quando o casal estava no Éden, já o diabo estava aqui na terra. A prova da nossa declaração é a serpente estar incorporada pelo diabo, como nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 10. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comeremos, porque no dia que dela comermos, certamente morreremos. Aí a serpente argumentou: certamente não morrereis. Deus sabe que se comerdes do fruto que está no meio do jardim, da árvore, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, quer dizer, o fruto da árvore, e agradável aos olhos, e árvore para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e então foram abertos os olhos de ambos, que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Então aí está. O diabo é sagaz, usou a serpente como um tipo de médium, falou por ela, a mulher foi envolvida, dialogou e em seguida cedeu aquele convite para comer do fruto, comeu, deu ao marido e a tragédia se deu, que nós sabemos, como diz a Bíblia. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A segunda pergunta, ainda do ouvinte João Xavier, diz assim: Pastor, Adão e Eva foram salvos? A nossa resposta poderá parecer estranha, mas a nossa posição é que sim. Em primeiro lugar, vamos justificar. Podemos dizer que Eva foi salva. Deus disse à serpente que é Satanás. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher é Eva, através da queda. Adão e Eva aliaram-se a Satanás e uniram-se a ele em seu ódio contra Deus. Quando Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher, Eva, ele estava restaurando a amizade pactual que tinha com ela antes da queda. Visto nessa luz, as túnicas de pele, que é indicado em Gênesis 3:21, que o Senhor fez e com as quais cobriu o casal, falam das vestimentas da salvação, como a igreja tem tradicionalmente ensinado. Não é surpresa que Eva confesse que os filhos
que mais tarde teve vieram das mãos do Todo-Poderoso, como se lê em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 25. Assim, a vinda de Deus para encontrar Eva fala de sua vinda graciosamente para buscar e salvar o que se havia perdido. Missão de Cristo, de acordo com Lucas 19, 10. Claramente, Eva foi salva. Em segundo lugar, não somente Eva, mas também Adão foi salvo. Eva é proeminente em reconhecer que Deus concedeu o nascimento de Caim e Sete, como citamos Gênesis 4, versículo 1 e 25. Mas devemos pensar que Adão não desempenhou nenhum papel na escolha do nome de seus filhos, confessando assim que Jeová como Deus que dá a vida. Similarmente, Deus não vestiu apenas Eva, mas também Adão naquelas túnicas de pele, que simbolizam a salvação. Além do mais, Deus veio não somente até Eva, mas a Adão, também para mostrar-lhe seu pecado e miséria, do qual ele poderia libertá-los. Mas se Adão e Eva foram salvos, devemos perguntar como foram salvos. Certamente não foi por seu livre-arbítrio ou por seus esforços. Quando Deus veio para salvá-los, eles se esconderam de Deus e apresentaram escusas para o pecado cometido. Está em Gênesis 3, 12 e 13. Foi Deus e não eles que os salvou. Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente. Adão e Eva não tinham poder ou vontade para se livrar do domínio de Satanás. Somente Deus poderia e somente Deus os libertou. Mas não somente foi a salvação deles totalmente de Deus. Foi também totalmente pela graça. Nossos pais tinham desobedecido ao mandamento de Deus, comido do fruto proibido. Eles creram no diabo, duvidaram de Deus, vivo e verdadeiro que os tinha criado, e entrando em comunhão com eles, assim a salvação deles poderia ser apenas pela misericórdia e dom soberano de Deus. E visto que a salvação foi totalmente pela graça, deve ter sido também pela fé, conforme nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça, a palavra graça significa favor imerecido. Nenhum dos dois do casal mereciam salvação. Então a graça, o favor de Deus se manifestou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí está o favor de Deus apresentado ao primeiro casal, que então veio a populacionar toda a terra. A terceira pergunta, também recebida por e-mail do ouvinte João Xavier. A Bíblia nos aconselha a respeitar e orar para os nossos governantes que são instituídos por Deus. Será que Deus não fica triste, decepcionado e irado com tantas corrupções dos governantes? Sem dúvida que sim. Até nós ficamos tristes quando tomamos conhecimento pelos jornais, pelas revistas, o que está ocorrendo aqui em nosso Brasil. E demais Deus, quanto mais Deus. Deus não se agrada de líderes políticos que não agem com honestidade, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Sim, Deus se voltará sempre para disciplinar toda a desobediência dos insolentes e rebeldes.
A soberba e a arrogância são extremamente contrárias ao amor e à justiça divina. Então, é lamentável, mas a Bíblia apresenta textos bíblicos que mostram essa forma de Deus agir, como lemos no livro de Ezequiel, capítulo 25, e no versículo 12 diz assim: assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e tornarei um deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz Deus. Estou lendo no livro de Ezequiel 25, 12 a 14. A quarta pergunta, recebida por e-mail do ouvinte João Xavier, diz assim: o apóstolo Paulo fala que é digno o homem ter cabelos curtos. Jesus quebrou esta regra por ter cabelos compridos? Quero dizer ao consulente, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, segundo a Bíblia Sagrada, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Está em 1 Coríntios 11, versículo 7, mostrando então essa colocação no que concerne ao casal, recomendando que a mulher seja sujeita a seus maridos, mas dando obrigações também para o marido, para serem amigos, para serem cordiais com as suas esposas, tratando-as muito bem. Em 1 Coríntios 11, versículo 7, nós lemos o seguinte: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então aqui está na Bíblia Sagrada. E ainda no mesmo capítulo 11 e versículo 14 dessa carta de Paulo aos Coríntios, está escrito o seguinte: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, em Coríntios 11, 14, nós vimos essa situação. Não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Esses versículos se completam. O que Paulo está dizendo é que o homem se apresente de cabeça descoberta, isto é, sem cabelos crescidos. Alguns, para justificar a ideia de que Jesus tinha cabelo comprido, dizem assim: Jesus tinha cabelo comprido porque ele era nazireu, pois era separado para Deus o Pai. Será que Jesus era nazireu ou Jesus era nazareno? Jesus era nazareno porque era da cidade de Nazaré. Jesus não era nazireu. O termo, a palavra nazireu, está relacionado com um voto perante o Senhor Deus quanto ao serviço e dedicação que alguns faziam. Então, um nazireu, como foi Sansão, não podia cortar o cabelo. Todo nazireu não podia cortar o cabelo. Nós conhecemos a história de Sansão, que Dalila ficou em seu encalço, teimando, mostra-me onde está a tua força. E ele começou a princípio zombar da mulher, depois, em dado momento, ele se sentiu assim tão incomodado e disse: olha,
Quer saber onde está? A minha força está no meu cabelo. Se alguém cortar o meu cabelo, serei igual aos outros homens. E ela já estava instruída pelas autoridades filisteias, não titubeou, chamou o pelotão que estava aguardando esse desfecho, e ali seguraram Sansão e lhe furaram os olhos. Aquele Sansão vitorioso agora estava derrotado. Mas quero reforçar que Jesus não era nazireu, era nazareno. A quinta e última pergunta do ouvinte João Xavier, recebida aqui por e-mail, diz assim: quando o Senhor Jesus foi até as profundezas da terra para falar da salvação, isso ainda era possível? Isso ainda é possível para quem já morreu, pastor? Quero dizer ao nosso consulente que não ocorre na Bíblia nenhuma orientação nesse particular que Jesus tenha pregado aos mortos. É certo, pois, que Cristo não pregou àquelas pessoas que nos tempos de Noé foram desobedientes, em todo o tempo em que a longanimidade de Deus esperava e, consequentemente, enquanto era oferecido o arrependimento. A mensagem que os antediluvianos ouviram eram as de Noé, que pregou durante 120 anos, aguardando o término da construção da arca, que infelizmente só se salvaram 8 pessoas, só a família de Noé. Os demais não quiseram saber de nada. E é igualmente certo que ele nunca lhes pregou depois de haverem morrido. Como é que faria Jesus essa pregação se no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: aos homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não estava pregando aos mortos. Depois da morte, juízo. Não há possibilidade de ninguém se salvar. Enquanto tem vida, assim como o ladrão na cruz, naquele momento que ainda estava aguardando já que seus ossos fossem quebrados, porque estavam do lado de Jesus, e seriam então mortos para que seus corpos não ficassem na sepultura, ele clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus é suficiente para salvar uma pessoa que está à beira da morte. Num hospital que nossos irmãos visitam, nossas irmãs, ali estão pessoas que às vezes estão aguardando a morte, estão conscientes e ali podem aceitar Cristo como Salvador. Morreu, não tem mais jeito. A próxima pergunta é da ouvinte Helena, do bairro Jardim Brasil, da cidade do Guarujá. Pastor, aqui o pastor inicialmente agradece o elogio da nossa consulente aqui ao programa, e o pastor diz ainda que redunde esse elogio, é claro, para a glória de Deus, não é? Então, a equipe aqui toda agradece a nossa ouvinte Helena pelas suas palavras de incentivo ao programa Consultando a Bíblia. E aqui vai então a pergunta da nossa consulente: por que Deus permite tanta maldade neste mundo? Diz a Bíblia que Deus é bondoso. E não podemos duvidar dessa qualificação. Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança
nem sombra de variação. Então Deus é eternamente bondoso. Tudo que é bom vem de lá. Como disse o próprio Jesus no Sermão do Monte, que ele manda chuva, manda sol sobre bons e maus. É um atributo de Deus essa bondade. Agora, nós temos o seguinte, que pode parecer estranho para alguns. Como explicar então por que tanta maldade neste mundo? As pessoas se surpreendem ao descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre quem governa o mundo. E isso está em 1 João 5,19. Lemos o seguinte: o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. É um título que Satanás leva, o diabo. E nós temos então o próprio Jesus declarando que ele, o ladrão, não vem senão para matar, roubar e destruir. Não faça pacto, não faça aliança com o diabo, porque você vai sair perdendo. E o mundo hoje inteiro não quer saber de nada. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, o que se leva dessa vida, e servindo ao diabo, ou sendo obediente a eles. E esta situação que nós estamos vivendo hoje. É coisa tão incrível quando nós vemos uma situação de homens criados à imagem de Deus, como ainda hoje estava se reportando nas notícias da Globo. Durante a noite, cerca de bandidos, não sei quantos, incendiaram 25 ônibus que estavam numa garagem. Ônibus que ia servir à população. Onde está um elemento desse? O que ele tem na sua vida para fazer um mal desse tão desastroso? Quem está orientando essa vida? É o diabo que está no coração dessa pessoa, latente, dando pensamentos maldosos, de vingança, de morte. É o que nós estamos vivendo no mundo atualmente. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quem escolhe vai ficar sob esta situação que é anormalíssima. Então o mundo tem as características de seu governante. Ele é cruel. Segundo nos diz a Bíblia, o mundo é mau não por causa de Deus. Conhecemos a Deus como sendo um Deus de amor, benignidade, bondade, e porque situação de as pessoas do mundo estarem sofrendo com a maldade atualmente, descrita como fizemos, escolha feita pelos próprios homens, Deuteronômio capítulo 30, 19 e 20, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então a resposta do homem, Deus aguarda a escolha do homem que entregou o domínio do mundo nas mãos do diabo, recusando-se a grande dádiva de Deus, como diz João 3,16. Deus amou o mundo, isto é, amou-nos todos, de uma maneira tão singular que não há expressão que se possa dar para medir este amor de Deus. Qual a prova? Deu seu Filho unigênito para que
todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Como diz Lucas 19:10 também, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A próxima pergunta é NQI Mulher, e é interessante porque ela pergunta ao pastor sobre as freiras da Igreja Católica. Ela pergunta se elas foram criadas assim, esse título de freiras, baseada no voto de Jefité, o juiz Jefité, pastor. A nossa resposta é que não. Nada tem a posição das freiras como se baseando no voto de Jefité, que tinha uma filha virgem, e ele havia feito um voto a Deus que se ele fosse vitorioso na batalha que ia travar, ele ofereceria em holocausto primeiro ser que saísse de sua casa ao seu encontro. Talvez tivesse um cachorro, um outro animal de estimação, e ele pensava então sacrificar. Não é que a primeira pessoa que saiu para o encontro dele para cumprimentá-lo foi a sua filha? E agora? Então, o que se diz na Bíblia Sagrada é que, na verdade, ele não matou a sua filha, mas ela aceitou cumprir o voto do pai, se tornar uma virgem durante toda a sua vida. Foi o que ela fez. E aí há um paralelo com as freiras, que me parece são pessoas, são jovens, que ainda não têm compromisso de casamento e reservam suas vidas para servir nos mosteiros e outros lugares, ajudando o próximo. Então, na Igreja Católica, freira é a designação dada a uma mulher que renunciou à vida comum em sociedade e optou recolher-se em um convento mosteiro, passando a ter uma vida inteiramente dedicada aos serviços religiosos. Então há uma semelhança entre as freiras e esta jovem de que fala a Bíblia, mas não foi baseado na vida, nessa ocorrência registrada na Bíblia, que se levantou essa condição de servir das freiras.